Trazemos agora a última parte de uma reportagem especial que infelizmente tem que ser feita porque é uma realidade dura que atinge produtores rurais em várias partes do Brasil. E aqui estamos falando especificamente de produtores rurais no Mato Grosso do Sul que tiveram suas terras invadidas, terras legalizadas, terras totalmente de trabalho, mas que foram invadidas por indígenas sobre os argumentos mais terríveis ou sem argumentos possíveis que aconteceu aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A reportagem é de Vinícius Souza e Gadiel Chaparro. Chegamos ao fim da série de reportagens que mostrou o drama enfrentado por muitos produtores rurais em Mato Grosso do Sul. Famílias que convivem diariamente com medo em zonas de conflitos agrários, produtores que já foram invadidos. É muito difícil. Você saber que você é proprietário de um imóvel, do que seja, e você não ter paz, você não mandar no que é seu, você ser impossibilitado de produzir. Produtores que temem por invasões. Durante toda essa minha história, eu estou com 58 anos, eu nunca passei por uma situação tão difícil como eu tenho passado. Um cenário preocupante, ataques, ameaças e um pedido de socorro aos órgãos públicos competentes. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública ela vem atuando de forma muito intensa para evitar justamente o confronto entre produtores e indígenas. Produtores que estão em cima de suas terras há muitas décadas, com justo título, e indígenas que pleiteiam essas terras hoje tituladas. Depois de conhecer a dura realidade enfrentada em Dourados, o nosso destino foi a zona rural de Aquidauana. Lá conhecemos a produtora Tereza Cristina, invadida em 2016. Eu não gosto nem de lembrar, porque é uma coisa que a gente trabalhou e do jeito que eles fizeram com a gente foi arrancado da gente. E então, paramos para ouvir a história do Pedro, produtor que teve suas terras invadidas há muitos anos. No olhar, a esperança de quem aguarda pela justiça. Na memória, as marcas de quem perdeu tudo o que conquistou. A minha propriedade foi invadida em 3 de outubro de 2013. Nosso processo, o processo de demarcação, ocorreu no início do governo Lula, no dia 19 de abril, dia do índio, do primeiro mandato dele, ele assinou a portaria declaratória. De lá para cá a gente vem fazendo a defesa antropológica, que fazia parte do processo. Dizem que faz parte do processo você fazer a sua defesa. Então nós fizemos nosso estudo antropológico, comprovando a documentação nossa originária de mais de 100 anos, toda a cadeia dominial, fizemos a perícia judicial posteriormente. Não há sobreposição de área, nós fizemos todas as nossas defesas. De acordo com o Pedro, são 8 anos esperando por um julgamento. Mas até agora, o processo segue em primeira instância. Meu sentimento é de tristeza, de esperança e de tristeza, por uma justiça lenta que brasileiro nenhum gostaria de ter. Atualmente, o Mato Grosso do Sul tem cerca de 150 produtores invadidos, muitos deles em terras que estão homologadas há mais de 100 anos. O marco no tempo poderia resolver esse problema, não só no estado, como também a nível de Brasil. O chamado marco temporal é uma ação no STF que defende que os indígenas que não estavam em terras no dia 5 de outubro de 1988, o mesmo dia em que entrou em vigor a Constituição Federal do Brasil, não teriam direito a essas propriedades. Ainda assim, o Supremo pode entender que houve um erro histórico e optar por fazer uma reparação. Nós entendemos que todos aqueles produtores rurais que detêm títulos de boa-fé, eles devem ser indenizados justamente porque entendemos que esse processo de conflito, ele nasce da ação e da omissão do Estado brasileiro. A ação, a partir do momento em que induziu o processo de colonização em Mato Grosso do Sul, boa parte desses títulos, especialmente na região de Dourados, eles são derivados da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, a famosa marcha para o oeste, e há vários relatos, relatos inclusive do próprio, da época do SPI, do Serviço de Proteção Índio, em que ele relata que o Estado teria ali desocupado de forma forçada áreas ocupadas por povos indígenas para que houvesse alocação de produtores rurais.
Se nós tivermos o entendimento de que todas essas áreas reivindicadas pelos indígenas são de posse tradicional, isso implica no cancelamento, na nulidade dos títulos de domínio e, nos termos do parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição Federal, esses proprietários deixariam de ter o domínio sobre a área e receberiam apenas a indenização pelas benfeitorias. Isso é o que está escrito na lei. Agora, existe uma responsabilização do poder público que, entre aspas, vendeu o que não podia ter vendido. E aí nós temos uma evicção do negócio jurídico, cabendo ao Estado a indenização aos produtores rurais por esse vício do negócio. Enquanto não se chega a uma determinação judicial que possa colocar um ponto final na discussão, o Pedro e tantos outros produtores que tiveram suas áreas invadidas, não apenas no Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, continuam acreditando que é possível terem suas terras novamente. Será essa última que morre. A gente vai lutar para tentar fazer com que as pessoas entendam a realidade da situação. Essa é a esperança nossa, porque a maioria da população desconhece a causa. Eles têm aquele lado poético, o lado que é bom também, dos índios, da pobreza, mas não reconhecer o produtor rural que trabalha, que sustenta esse país, que traz alimento, que não invade terra de ninguém, preserva com a sua reserva florestal, pelo Código Florestal, faz tudo direitinho, a gente gostaria que fosse reconhecido, é essa a nossa esperança.